Fala galera, beleza? Vamos tentar fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou tentar explicar desse jeito, usando as mãos. Beleza? Na aula passada a gente apresentou a molécula de água para vocês, fizemos uma aula bem densa e eu gostaria de trazê-la ela em modelinho para ficar mais claro. Então aqui para vocês eu apresento uma molécula de água, né? Um modelo de uma molécula de água. A gente já sabe que a molécula de água é H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio no centro. Sabemos também que existem nuvens de elétrons completas aqui, né? E ela completa as outras nuvens por meio de uma ligação covalente, de um lado e de outro, com átomos de hidrogênio. Perfeito. Isso faz com que a molécula tenha então uma configuração angular, que vocês já viram, né, na aula passada, estou só relembrando. E aqui está a angulação, 104 graus e meio. Foi isso que vocês viram até agora. Outra coisa que vocês viram é o seguinte: entre as ligações de oxigênio e hidrogênio existem uma diferença de eletronegatividade, ou seja, uma diferença na capacidade de um átomo atrair elétrons para si. Então, o átomo de oxigênio possui maior eletronegatividade que o átomo de hidrogênio. Em outras palavras, o átomo de oxigênio consegue atrair elétrons com muito mais intensidade e força do que o hidrogênio faz. Então, isso faz com que a molécula tenha polarização, polaridade, em outras palavras. Tá aqui, ó, faz com que uma região fique ligeiramente positiva na molécula, e enquanto que outra região fica ligeiramente negativa, tá bom? Então, nessa ligação entre hidrogênio e oxigênio, a região do átomo de oxigênio fica com a carga parcial da molécula negativa, enquanto que a região onde está o átomo de hidrogênio fica com a carga parcial positiva. Isso dos dois lados, viu? Isso dos dois lados, gente. Opa! Isso dos dois lados. Faz então que a molécula tenha uma ligeira carga positiva aqui, uma carga parcial positiva na região dos átomos de hidrogênio e uma carga negativa na região dos átomos de oxigênio. Isso, analisando a molécula em si, não quer dizer nada. Só vai fazer sentido se a gente olhar uma molécula interagindo com outra. Então eu vou colocar aqui uma segunda molécula de água para vocês, com as mesmas características, logicamente. Uma carga parcial positiva de um lado e uma carga parcial negativa do outro lado. Uma carga parcial positiva aqui, né, no hidrogênio, com menor eletronegatividade, né, um átomo de hidrogênio com menor eletronegatividade, e uma carga parcial negativa no oxigênio. Gente, isso eu quero mostrar para vocês. Percebam então que existe nessa região aqui, ó, entre uma molécula e outra, cargas opostas, uma carga negativa e uma carga positiva. Vocês já sabem, os opostos se atraem, né? Cargas opostas se atraem. O que vai acontecer aqui é que teremos aqui uma força de atração entre essas duas moléculas. E essa força de atração é muito forte, é chamada de ponte de hidrogênio. É representada por esse símbolo aqui. Então, é representada por esse símbolo, perfeito? E é chamada de ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, ok? E aí vamos colocar só mais uma outra molécula com essas mesmas características, né? Uma carga parcial negativa numa região da molécula, uma carga parcial positiva na outra região. Lembrando que na outra já também existia isso, né? Uma carga parcial negativa de um lado e uma carga parcial positiva do outro, né? Tá aqui mostrado. Também ocorre o quê? Uma atração entre essas duas moléculas devido à diferença de cargas. Cargas opostas se atraem. Então isso aqui eu vou substituir por mais uma ponte de hidrogênio, que vocês já viram. Ok? E aí por diante, quantas moléculas eu for colocando, eu posso colocar também as pontes de hidrogênio nesse exemplo. Está aqui mostrando para vocês pontes de hidrogênio, que são forças que acontecem entre as moléculas de água. E isso devido a diferenças de carga que acontecem dentro da molécula. Ok. Agora, isso foi o que eu falei na aula passada para vocês. Eu gostaria de trazer outras propriedades da água para vocês, né? Uma dessas propriedades, né, vocês já viram na aula passada, são as propriedades de coesão e adesão da água. Coesão se refere a isso aqui, a capacidade das moléculas de água permanecerem coesas pelas pontes de hidrogênio. E a adesão é a de se aderirem a superfícies que têm também propriedades similares, que conseguem fazer pontes de hidrogênio com a água. Ok. Uma nova coisa que eu queria falar para vocês hoje, uma outra característica, é a capacidade da molécula de água de dissolver
vários materiais. Ela é chamada inclusive de solvente universal por isso. E eu vou mostrar para vocês agora uma molécula que vai no futuro, né, ser muito falada por vocês, que é a molécula de glicose. Ela tem a fórmula molecular C6H12O6. C6, 6 carbonos representados na cor preta aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. H12, 12 hidrogênios, né, representados na cor branca, e 6 oxigênios representados na cor vermelha, né, alaranjada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, e aí eu pergunto para vocês o seguinte: o que é dissolver algo? Dissolver algo nada mais é do que interagir com aquilo, né? Então, por exemplo, essa molécula de glicose, ela possui partes que são muito similares à molécula de água. Possui, por exemplo, aqui, ó, oxigênio ligado a hidrogênio, igual a água. Aqui também, oxigênio ligado a hidrogênio. Aqui também, oxigênio ligado a hidrogênio. Aqui também, oxigênio ligado a hidrogênio. E aqui também. Então, ela possui várias regiões que são similares a uma molécula de água também, que tem oxigênio ligado a hidrogênio. E o que vai acontecer é justamente a mesma coisa que vocês já viram. A existência de diferenças, né, de eletronegatividade na ligação. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, deixa eu escolher uma região aqui, que os oxigênios estão para baixo nesse caso, né? Mas eu acho que dá para ver na câmera aí, né? Veja esse oxigênio aqui e esse hidrogênio, tá? Vou destacar eles aqui nesse momento. Esse oxigênio e esse hidrogênio. Eles vão ter, então, diferenças de eletronegatividade, como estou mostrando aqui para vocês agora. Uma carga parcial negativa de um lado e uma positiva do outro, perfeito? E uma molécula de água com a mesma característica, carga positiva de um lado e negativa do outro. Vai ter, então, entre um átomo de uma molécula e o átomo de outra molécula, né, atração devido à diferença de cargas aqui, uma carga positiva e uma negativa. Então, haverá aqui uma ponte de hidrogênio. Solubilizar alguma coisa, dissolver alguma coisa, é interagir com aquilo. Então, o que vai acontecer? Essa molécula de glicose vai fazer pontes de hidrogênio com a molécula de água. Pontes de hidrogênio com a molécula de água. Deixa eu pegar aqui, ponte de hidrogênio com a molécula de água. Perfeito? Mais uma ponte de hidrogênio com a molécula de água. Tá bom? Por fim, colocar mais uma terceira aqui para vocês. Ponte de hidrogênio com uma molécula de água. Ok. Solubilizar alguma coisa é interagir com aquilo. Vai chegar um momento que vai ter só moléculas de água em volta dessa molécula de glicose e ela estará então dissolvida pelas moléculas de água. Isso é dissolver. E a água, que é polar, dissolve então essa molécula, que possui então regiões polares também. É uma molécula com várias regiões polares. Por isso fazem pontes de hidrogênio com a molécula de água. Tá bom? Ok, vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, uma outra molécula. Gente, deixa eu apresentar para vocês agora uma outra molécula chamada de ácido caprílico. Ela é um ácido graxo, presente aí no leite materno, presente também em coco, tá? Nos coqueiros, né? E ela tem essa fórmula, ela tem 8 carbonos, 2 oxigênios e 16 hidrogênios. A fórmula é C8H16O2. E eu quero mostrar para vocês agora como é essa molécula em termos gerais, né? Ela possui sim uma região na pontinha dela que tem um átomo de oxigênio ligado a hidrogênio e pode ter uma polarização aqui sim, mas o restante da molécula é só composta por carbonos ligados entre si e hidrogênios nas pontas. Nessa região, gente, não há diferenças de eletronegatividade, porque os átomos são idênticos, carbono. Essa região aqui, portanto, gente, é apolar. Perfeito? Então, a mesma força que um átomo puxa elétron para si é a mesma força que o outro átomo puxa elétron para si. Essas forças se anulam, fazendo então com que essa molécula tenha uma carga nula nesse pedaço. Ela então é chamada de apolar. Agora, o que acontece se eu adicionar água aqui, se a gente misturar essa molécula com água? Estou colocando aqui, portanto, moléculas de água nesse exemplo. O que vai acontecer, gente?
O que vai acontecer é o seguinte, a molécula de água vai interagir com o que for similar a si. Ela tem carga negativa nessa região e carga positiva nessa região. Essa região não tem carga alguma, portanto não tem atração nem repulsão nessa região. Não existe nenhuma atração nem repulsão entre as duas moléculas. Todavia, nessa região, ela pode até conseguir fazer alguma interação com pontos de hidrogênio, mas somente nessa região. Vamos ver o resto? Essa molécula tem carga negativa aqui e positiva aqui, a molécula de água. E aqui tem carga nula, é apolar, é zero. Ela, em vez de fazer interação com a molécula, ela vai preferir fazer interação com outra molécula de água. Então ela vai fazer aqui uma ponte de hidrogênio com outra molécula de água. E não com isso, então isso aqui vai sendo afastado. Essa molécula de água, ela vai preferir fazer interação com outra molécula de água do que com essa molécula, porque aqui não tem diferença de carga alguma. E aqui tem uma carga negativa e aqui uma positiva, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então a molécula de água vai preferir fazer ponte de hidrogênio aqui. E aí afastando essa molécula mais um pouco. Por fim, essa aqui vai preferir fazer também ponte de hidrogênio com a molécula de água do que com essa molécula, afastando ela mais um pouco. Perfeito? Então, isso é o que acontece nesse exemplo aqui, pontes de hidrogênio acontecendo. Então, mais uma ponte de hidrogênio aqui, envolvendo molécula de água. Claro aí, gente? Ponte de hidrogênio. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, nesse caso aqui, nesse exemplo do ácido caprílico, a água prefere fazer pontes de hidrogênio, interações consigo mesmo do que com essa molécula. Isso vai acontecer com diversos óleos, com diversos lipídios. Quando a gente mistura água e lipídio, a água vai preferir ficar fazendo ponte de hidrogênio consigo mesmo do que com o lipídio. E isso vai acarretar o quê? Vai acarretar com que o lipídio não vai se misturar com a água, não vai ter solubilização. Em outras palavras, a água dissolve materiais, moléculas que são polares e não materiais que são apolares. O que é apolar, a água não interage. Perfeito? Por quê? Porque ela possui diferenças de cargas nas ligações, ela possui uma carga negativa na região do oxigênio e cargas positivas na região do hidrogênio, e isso não existe nessa molécula. Ela tem uma parte apolar muito grande. Então a água prefere interagir com a parte positiva de outra água do que com uma parte nula de outra molécula. Com isso, a gente conclui o quê? Que a água dissolve materiais polares e não dissolve materiais apolares. Materiais polares são também chamados hidrofílicos. Materiais que são dissolvidos em água, ou seja, são polares, também são chamados hidrofílicos. E materiais que não são dissolvidos em água, como esse exemplo aqui, são chamados de hidrofóbicos. Fóbico vem de fobia, que é medo de. Então esses materiais não interagem com água, têm medo da água. Em outras palavras, em termos de solubilização, quer dizer que não interage com a água. Ok. Então, uou!